Bom dia, bom dia. Hoje é 19 de abril de 2025 e estou começando outro vídeo de minhas conversas com o ChatGPT. E neste caso o tema é os Estados Unidos, hein? A pergunta que eu fiz para o ChatGPT foi: será que com o que está acontecendo nos Estados Unidos, algum país poderá confiar em eles? E o ChatGPT respondeu o seguinte: Essa é uma pergunta bem pertinente, especialmente considerando os últimos acontecimentos nos Estados Unidos. A confiança entre países depende de estabilidade interna, coerência nas políticas externas e respeito aos acordos internacionais. E tudo isso vem sendo questionado nos ESO há algum tempo. Se a gente olhar os últimos anos, os ESOA têm dado sinais de instabilidade política, polarização extrema, decisões judiciais controversas e até risco real de ruptura institucional. Isso assusta aliados e inimigos. Por exemplo, mudanças bruscas de governo. Um presidente assina acordos, o próximo desfaz. Isso quebra a previsibilidade, que é fundamental nas relações diplomáticas. Isolacionismo crescente. Há um movimento forte de America First, que basicamente diz: nós em primeiro lugar, o resto que se vire. Isso mina alianças como OTAN, G7 e ONU. Intervenções e sanções unilaterais. Os EUA seguem impondo medidas econômicas e militares que não têm apoio internacional, como se fossem os xerifes do mundo. Desrespeito a instituições e direitos humanos. Isso reduz a autoridade moral do zelar para cobrar qualquer coisa de outros países. Então, confiar mesmo. Tá difícil. Muitos países hoje lidam com os Estados Unidos por interesse, não por confiança. É como aquele vizinho poderoso e instável. Você até conversa, mas dorme com o olho aberto. Se quiser, posso citar exemplos específicos de países que já estão se afastando dos ECEUSA ou buscando outras alianças mais confiáveis. Aí eu falei, ok, cita exemplos, então, e aí ele vem com essa resposta aqui, inclui Alemanha, França, Brasil, Arábia Saudita, Índia, África do Sul, todos esses países aí. Claro, Então, vamos aqui ouvir. vão alguns exemplos bem significativos de países que estão repensando sua relação com os Estados Unidos, seja por desconfiança, decepção ou pura estratégia de sobrevivência. A Alemanha. A Alemanha tem se distanciado politicamente dos EUA, especialmente desde o governo Trump, quando ele chegou a sugerir sair da OTAN e cortar laços com a União Europeia. Hoje, os alemães falam abertamente sobre a necessidade de autonomia europeia, inclusive em defesa e energia, reduzindo a dependência dos EUA. Exemplo prático: a Alemanha manteve projetos com a Rússia, como o Nord Stream 2, mesmo sob forte pressão dos USA até a guerra na Ucrânia. França. Macron vem batendo na tecla de soberania europeia e já disse que a Europa não deve ser vassala dos Estados Unidos. Recentemente, Macron propôs que a Europa tenha sua própria política com relação à China, sem se alinhar cegamente à estratégia estadunidense. A França também criticou os EUA pelo protecionismo econômico, como a Inflation Reduction Act, que prejudica as indústrias europeias. Brasil. O Brasil, especialmente sob Lula, tem buscado um equilíbrio entre China, Rússia, Europa e ELA. Ou seja, não quer depender de ninguém. O Brasil já se recusou a aderir a sanções unilaterais do ELA contra países como Cuba, Venezuela e Irã. Recentemente, o Brasil e a China fecharam acordos para comércio direto em yuan, driblando o dólar e reduzindo o poder financeiro dos EUA. Arábia Saudita, tradicional aliada dos EUA, mas agora cada vez mais próxima da China e da Rússia. O príncipe MBS já rejeitou pedidos dos EUA para aumentar a produção de petróleo, mesmo em momentos críticos. A Arábia Saudita até considerou vender petróleo em outras moedas que não o dólar, o que seria um golpe simbólico no petrodólar. Índia mantém relações com os EUA, mas não abre mão de suas parcerias com a Rússia, especialmente em defesa e energia. Durante a guerra na Ucrânia, a Índia comprou petróleo russo com desconto, ignorando sanções estadunidenses. Está se posicionando como uma potência autônoma, sem se alinhar automaticamente nem aos ESA, nem à China. África do Sul também resiste a pressões dos ESUA e mantém relações fortes com Rússia e China. A África do Sul é membro ativo dos BRICS,
grupo que está tentando criar um sistema alternativo ao dólar e às instituições dominadas pelos EZOA, como o FMI e o Banco Mundial. Esses países mostram que o mundo está cada vez mais multipolar e a confiança cega nos EZA está ficando no passado. Ninguém quer romper totalmente, porque os EU ainda são uma potência, mas muitos estão buscando autonomia, diversificação e novas alianças. Se quiser, posso aprofundar em algum desses casos ou te mostrar como a China tem se aproveitado dessa perda de confiança global nos EZA. Ok? Aí eu perguntei como a China se aproveitou. E aí então ele veio com essa resposta: diplomacia e estrutura, comércio direto, moedas locais, mediação de conflito, tecnologia e vigilância, fortalecimento dos BRICS, apoio a regimes que os Estados Unidos isolam, discussão de não interferência. Vamos ouvir a resposta A então. China está se aproveitando com maestria da desconfiança global nos Estados Unidos. De forma estratégica, silenciosa e eficaz, ela está ocupando os espaços deixados pelos ELUSVA e se posicionando como uma alternativa, especialmente para países que querem escapar da influência estadunidense. Aqui vai como isso está acontecendo, ponto a ponto. Char. 1. Diplomacia da infraestrutura. A nova Rota da Seda. A China criou a iniciativa do Cinturão e Rota, um megaprojeto global de infraestrutura. Investimentos bilionários em portos, estradas, ferrovias e energia, em mais de 150 países, especialmente na Ásia, África e América Latina. Enquanto os EZE oferecem discursos e sanções, a China chega com dinheiro e obras concretas. Isso gera dependência e alianças políticas e econômicas duradouras com esses países. 2. Comércio direto em moedas locais. Enfraquecendo o dólar. A China tem feito acordos bilaterais para realizar transações em yuan, fugindo do dólar, especialmente com países como Brasil, Rússia, Arábia Saudita e Irã. Isso enfraquece o poder econômico do Zevlalá, que por décadas dominou o comércio internacional por meio do dólar. 3. Mediação de conflitos. Virando referência diplomática, a China mediou a reaproximação histórica entre Irã e Arábia Saudita, coisa que os ELA jamais conseguiriam por serem hostis ao Irã. Vem se oferecendo como mediadora neutra em conflitos como Ucrânia-Rússia e Israel-Palestina, o que dá a ela um papel de potência responsável. 4. Tecnologia e vigilância, exportando modelos autoritários. Muitos países, especialmente regimes autoritários ou em desenvolvimento, estão adotando tecnologias de vigilância, redes 5G e inteligência artificial chinesas. A Huawei, por exemplo, já domina grande parte do mercado de 5G fora dos EZA. Isso dá à China influência digital e controle estratégico, algo que os EUA sempre buscaram, mas agora vem escapar. 5. Fortalecimento dos BRICS, rumo a uma nova ordem mundial. A China lidera a expansão dos BRICS, buscando criar uma alternativa ao G7. Apoia abertamente a criação de uma moeda comum dos BRICS para comércio, tentando quebrar a hegemonia do dólar. Financia o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS como alternativa ao FMI e Banco Mundial, que são dominados pelos ELUSANs. 6. Apoio a regimes que os EZUA isolam. A China se alia com países sancionados ou marginalizados pelos ZUA. Irã, Venezuela, Coreia do Norte, Rússia, etc. Faz comércio, troca tecnologia e oferece apoio diplomático, criando uma rede paralela de poder. 7. Discurso de não interferência. Enquanto os EZA costumam impor valores democráticos como condição para relações, a China finge neutralidade e só fala de negócios. Isso atrai governos que querem crescer sem pressão por mudanças políticas, especialmente autoritários. Resumo direto. A China está ganhando terreno diplomático, econômico e tecnológico, enquanto os EA perdem prestígio por conta de suas contradições, hipocrisias e instabilidade interna. Enquanto os ESO se envolvem em guerras e polêmicas internas, a China foca em construir alianças, oferecer alternativas e ampliar sua influência global. Se quiser, posso te mostrar também como a China tem crescido na América Latina ou como o yuan vem se fortalecendo como moeda internacional. Ok, aí então eu perguntei que países querem escapar da influência estadunidense. Aí ela agrupa assim, potências emergentes, aí menciona países do BRICS, América Latina não alinhada, países do Sudeste Asiático, África, e faz um resumo. Ótima pergunta.
Vários países, por motivos diferentes, estão buscando escapar, reduzir ou equilibrar a influência dos Estados Unidos. Isso não significa necessariamente hostilidade, mas sim autonomia estratégica, ou seja, não depender de Washington para sobreviver ou prosperar. Vamos dividir em grupos. 1. Potências emergentes e regionais que querem mais independência. Esses países querem ser protagonistas no próprio território e no mundo, sem se curvar aos exilos. Brasil busca autonomia, especialmente em política externa. Sob Lula, se reaproximou da África, da Ásia e dos BRICS. Evita tomar partido direto nos conflitos EUA versus China ou EUA versus Rússia. Índia, estratégica e pragmática. Se relaciona com EUA, China, Rússia e Europa, mas não se submete a ninguém. Se recusou a aderir a sanções contra a Rússia e compra petróleo russo em grande escala. Turquia, membro da OTAN, mas cada vez mais insubordinada aos interesses estadunidenses. Compra armamentos russos, se aproxima da China e adota uma política externa própria no Oriente Médio e Cáucaso. 2. Países dos BRICS e aliados próximos. Esse grupo busca uma nova ordem mundial com menos dependência do dólar e das instituições dominadas pelo ZER. Rússia está em confronto direto com o ZESA e busca romper laços com o Ocidente. China quer substituir o ZELA como superpotência e está criando um sistema paralelo financeiro, tecnológico e militar. Irã, sob pesadas sanções, busca alianças com China, Rússia e países do sul global. África do Sul, cada vez mais alinhada aos BRICS, tem criticado abertamente o ZEZUA. Etiópia e Egito, novos membros dos BRICS, querem escapar da dependência do FMI e dos bancos ocidentais. 3. América Latina não alinhada. Vários países da América Latina estão tentando se afastar da influência do Zé Silva por histórico de exploração, golpes e intervenções. México mantém relação próxima com os Isila, mas o presidente AMLO tem um discurso soberano e crítico do intervencionismo. Bolívia, Venezuela, Nicarágua e Cuba. Abertamente hostis ou desconfiados dos Zelua, procuram apoio na China e Rússia. Chile e Colômbia, mesmo com governos mais moderados, vêm adotando posições mais autônomas e críticas em política externa. Países do Sudeste Asiático. 4. Países do Sudeste Asiático. Muitos tentam se equilibrar entre o A e China, mas preferem não ser arrastados para conflitos de grandes potências. Exemplos: Indonésia, Malásia, Vietnã, Tailândia. Não querem virar colônia nem da China, nem dos Excelsa. Buscam equilíbrio e autonomia. 5. África. Muitos países africanos desconfiam dos Exula por sua aliança com ex-potências coloniais e pela imposição de agendas. A China é vista como alternativa econômica. Exemplos: Nigéria, Etiópia, Argélia, Angola, República Democrática do Congo. Resumo direto. Os países que mais querem escapar da influência estadunidense são aqueles que já foram explorados ou invadidos por eles, estão sob sanções ou bloqueios, têm projetos nacionais próprios e não aceitam tutela externa. Querem criar uma nova ordem internacional multipolar, mais equilibrada. Se quiser, posso montar um mapa ou lista com as principais alianças alternativas aos ESOSA que esses países estão formando. Ok, então isso é por hoje. Esse foi o primeiro vídeo desta série dos Estados Unidos. Continuaremos sobre o tema dos Estados Unidos porque acho muito interessante. Eu, especificamente, era admirador dos Estados Unidos, não? Mas à medida, desde que saí de Cuba, contrário ao que em Cuba era mais admirador, depois que saí de Cuba e comecei a ter informação e ver como funcionam as coisas, eu tenho desacreditado dos Estados Unidos e visto eles como um país que se aproveitou muito do resto do mundo, impôs muita coisa ao resto do mundo e hoje está recolhendo os frutos das coisas que já fez. Então, continuaremos. Esse é o episódio número 1. Já vai vir por aí o próximo episódio. E vamos tocando pouco a pouco os temas aqui nessa conversa com o Chat GPT. Ok? Bom dia para todos. Obrigado.